Olá, eu sou Raul Ferraz e você está assistindo o videocast Habeas Data no portal de O Liberal, o maior veículo de comunicação do norte do Brasil. Hoje temos a honra de entrevistar a doutora Larissa Prado Santana, tabeliando o primeiro ofício de notas de Belém, doutora em Direito Público, mestre em Direito Público e em Administração Pública, especialista em Direito Notarial e Registral, autora de livros, artigos e também palestrante. Além disso, a doutora Larissa é diretora da Noreg e do IBDFAM Pará. E nós vamos conversar sobre o tema inventário extrajudicial com herdeiro menor ou incapaz. Olá, doutora Larissa, tudo bem? Olá, Raul, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra vir aqui para podermos compartilhar, principalmente as novidades que acontecem em âmbito extrajudicial lá nos cartórios. Eu que agradeço a sua presença. É sempre muito bom para a gente recebê-la aqui com as novidades, né, que acontecem aí no dia a dia dos cartórios, com as novas leis, com as novas resoluções do CNJ, enfim. Nós temos um tema novo aqui, né, que é a resolução 571 do CNJ, que fala sobre a possibilidade de inventários e partilhas extrajudiciais quando envolve menor ou incapaz. Isso nós sabemos que até então não era possível, que quando envolvesse a presença de menor ou incapaz, necessariamente o inventário ou a partilha teria que ser feito judicialmente. Exato. Então conta pra gente, doutora Larissa, como é que isso está funcionando? Essa novidade boa. Essa novidade, a mais recente mudança fresquinha sobre direito de família e sucessões acontecendo agora nos tabelionatos de notas, que foi o quê? O Conselho Nacional de Justiça, em âmbito nacional, porque alguns estados já tinham essa previsão, mas de forma local, e eram apenas 8 estados que permitiam, e o Pará não tinha essa previsão, da possibilidade de se fazer em via administrativo, em âmbito extrajudicial, inventário e partilha com herdeiro ou interessado, incapaz ou menor de idade. Então, essa resolução 571, ela trouxe um grande avanço para o fenômeno da desjudicialização, que é essa possibilidade de não só se fazer no Poder Judiciário, mas também de poder lavrar no cartório, no tabelionato de notas, esse inventário aí, cumprido os requisitos da lei, os requisitos normativos, de se fazer também em cartório. Essa resolução 571, de agosto de 2024, ela, em âmbito normativo, ela alterou a resolução 35 de 2007, que dispõe desde 2007 que os cartórios podem fazer escrituras de divórcio e de inventário em âmbito extrajudicial. E essa resolução 571, que alterou a redação da resolução 35, ela trouxe disposições sobre divórcio, sobre testamento, inventário com testamento, e a principal mudança, que foi a inclusão do artigo 12A, a possibilidade de fazer inventário com interessado menor ou incapaz. Ótimo, excelente. E quais são os requisitos, doutora Larissa, para se fazer em cartório, ou seja, extrajudicialmente, um inventário com herdeiros que seja, ou um herdeiro que seja menor ou incapaz? O que é que a resolução exige? O que nós tínhamos? 3 requisitos principais, podemos dizer assim. Consensualismo, não pode ter litígio. Sim. Se tiver litígio, isso não tem como, é competência do Poder Judiciário resolver. Advogado se mantém, precisa, o advogado ele é indispensável e ele participa de todos os trâmites de inventário. E o terceiro requisito, que as partes fossem maiores e capazes. Esse terceiro requisito veio alterado na resolução 571 do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, informando que agora é possível que também se possa realizar em cartório, tendo herdeiro menor ou incapaz.
esse requisito, esse último requisito, ele veio acompanhado de uma mudança de trâmite. Qual é o requisito em relação ao trâmite? A manifestação favorável do MP. E o MP, ele precisa receber do cartorário, porque é o cartório que vai fazer essa comunicação, esse processo interno com o Ministério Público local, uma minuta em que uma partilha ela é igualitária. A resolução ela não trouxe apenas que a partilha seja igualitária, mas ela trouxe um requisito de que este menor, ou este interditado, esse incapaz, ele receba a fração ideal em cada bem do espólio. Então, por exemplo, um espólio, que é o conjunto de patrimônios desse inventariado, tem 3 imóveis e ele deixou 3 herdeiros. E uma quantia em dinheiro. E uma quantia em dinheiro. Eu não posso destinar na partilha um bem para cada um dos 3. Tem 3 imóveis, tem 3 herdeiros e quantia em dinheiro, divide a quantia em dinheiro pelos 3 e um imóvel para cada um. Não é essa a literalidade da resolução 571. Ela não só falou em partilha igualitária, como ela deixou expresso na sua literalidade que esse menor ou esse incapaz, interditado, ele tem que receber a fração ideal em cada bem do espólio. Então, no nosso exemplo, ele vai ter que ficar em condomínio, em copropriedade, com seus irmãos em cada um dos 3 imóveis. Dinheiro é a mesma coisa, 1/3 para cada um. Não pode haver uma compensação, ainda que no final, após a avaliação e as compensações, seja uma partilha igualitária. Mas não pode distribuir de forma diferente a destinação de cada bem. Tem que estar garantido a fração, a participação dele no seu quinhão hereditário de cada bem móvel, imóvel, direitos desse espólio. Então, assim, o Ministério Público vai, já que exigida a sua participação por ter um interessado menor incapaz, o Ministério Público vai verificar se o tabelião cumpriu esse requisito da Resolução 571 e fazer qualquer outra observação que ele achar pertinente. Fazendo esse pedido de complementação, o tabelião deve dar uma devolutiva para esse Ministério Público, no prazo também razoável, que o Estado do Pará ainda não tem um trâmite estadual sobre esses prazos, mas a resolução do Conselho do Ministério Público prevê um prazo de 15 dias para o MP se manifestar. Então, após essa manifestação sendo favorável, o cartorário vai lavrar essa escritura. Essa manifestação pedindo complementação, o cartorário vai fazer a devolutiva, vai acionar o advogado das partes e vai fazer essa devolutiva demonstrando o que o Ministério Público pediu. E ele dando parecer favorável, lavra-se. Ele negando, o juiz deve ser acionado para resolver este ponto. Mas não significa que o inventário vai ser judicial. O juiz vai resolver se tem razão o Ministério Público ou o cartorário ou dar uma solução para aquele ponto e o inventário, o juiz resolvendo, pode-se terminar em âmbito extrajudicial. Essa manifestação do Ministério Público é toda online, é toda eletrônica, prevista na nossa resolução. É uma situação nova, né? E como toda situação nova, vão surgindo casos e casos. Né? Quando o meu caso chegou... Me causou uma certa estranheza o fato do incapaz ter que participar do quinhão de cada bem. Isso me parece um complicador sério, porque pela condição principalmente de incapaz, menor pode ser que logo a questão seja suprida com a maioridade, enfim. Mas se for um incapaz que vai viver aí curatelado o resto da vida, pode trazer problema em se tratando de alguns bens, né? Sim. Para vender vai precisar de autorização, porque ele vai ser coproprietário em todos os bens. Isso. Então, muito se debate hoje e se defende que... E se tiver uma cessão gratuita? Ou seja, no nosso exemplo dos 3 filhos, os 3 imóveis, um filho fala assim, olha, o dinheiro eu quero participar, mas eu vou ceder gratuitamente, vou doar para o meu irmão a minha participação no imóvel. Então, ele não vai ter 1/3, ele vai ter 2/3. Digamos que o outro irmão também faça isso, ele vai ter o imóvel integralmente. Ou seja, não tem uma onerosidade para esse menor, não precisa de acionar o judiciário ou incapaz, mas ele está ganhando, porque doação é ganho, não é venda, não é cessão onerosa. Mas levando
ao pé a literalidade da resolução 571, não se pode apresentar, o tabelião não vai poder apresentar ao Ministério Público uma partilha com sessões gratuitas em favor do menor, mesmo que, aparentemente, não tenha nenhum prejuízo para ele, porque não é isso que dispõe a resolução 571. Não tem prejuízo, mas tem vantagem, né? Talvez isso aí seja um dos assuntos que no futuro se avance e o Ministério Público compreenda. Com certeza. E se tem aí até uma alteração da resolução para solucionar essas questões. Porque hoje os defensores eles falam assim, vamos combinar com o Ministério Público e se ele pensar da mesma forma que o tabelião, que só tem ganho para o menor, vamos mandar a minuta. O MP vai aprovar, vamos lavrar e vai para o registrador de imóveis registrar. E será que o registrador de imóveis, que é mais um envolvido nesse processo, vai concordar em registrar essa partilha dessa forma, deixando no nosso exemplo um imóvel do espólio todo para o menor? Então também tem um registrador de imóveis que é competente qualificar o título. Tem que concordar com todo mundo que vai participar desse processo, né? Mas é uma novidade, então eu entendo, meu sentimento, e é como eu fiz, que eu fui responsável por fazer o primeiro inventário envolvendo o menor aqui em Belém, aqui na capital, pelo primeiro ofício de notas, o cartório Sherman. Embora nos atendimentos tenha esse pedido, eu converso, o que nós estamos conversando aqui com os advogados, eles compreendem, e meu sentimento é que não é nesse momento, não é oportuno agora alterar, fazer mudança, avançar, mesmo que pareça muito boa. Já resolver agora para depois ficar um bem podendo vender, livre da participação do menor, ou que esteja só para ele, o que é um ganho para ele. Mas nesse momento eu não acho que seria interessante avançar, já que temos uma novidade que já trouxe um grande avanço a nível nacional. E provavelmente, pelo curto espaço de tempo, nem todos os cartórios ainda tiveram, eu não sei se eu estou falando alguma besteira aqui, mas nem todos os cartórios, principalmente do interior, tiveram oportunidade de se deparar com esse procedimento. Então, não é ainda uma coisa comum, como a lavratura de uma escritura de compra e venda, uma procuração, qualquer coisa assim, até um divórcio, que já todo mundo já sabe fazer, né? Vamos dizer assim, já tem o procedimento para a lavratura. Então, isso é uma novidade, e como toda novidade, ainda vai demorar um pouco para que os problemas comecem a aparecer e ter soluções, né? Exato. Mas diante dessa novidade, doutora Larissa, vamos imaginar que já exista um inventário em andamento judicial, né? Tinha menor, incapaz, então está judicializado. É possível trazer esse inventário que estava judicializado para o extrajudicial e solucionar a partilha? É possível, Raul, e é recomendado que se faça isso. Porque diante da resolução 571, não é só uma oportunidade para que se traga para cartório esse inventário que está, às vezes, anos no Poder Judiciário e não acabou. Então, essa possibilidade de trazer para cartório pode ser muito interessante para a família, para poder emocionalmente resolver essa situação. Porque o inventário mexe com uma família enquanto ele não está resolvido, sempre lembrando daquilo, e o Poder Judiciário está abarrotado. Um processo é custoso. Quem nunca ouviu falar que tem inventários que ficam anos e anos na justiça e ainda não acabaram, porque depende do impulso oficial ou de alguma questão. Então, não havendo litígio entre eles, lembrar desse requisito, mas ainda que tenha um herdeiro menor, o que pode ser feito? O advogado, ele deve apenas protocolar nesse processo, informando, fundamentando na resolução 571 e na resolução 35 alterada pela 571, de que, cumpridos os requisitos, não havendo litígio, mas, embora tenha um herdeiro incapaz, menor, aquele processo judicial de inventário está sendo migrado para o âmbito extrajudicial. O cartório vai receber aquele processo, verificar em que etapa ele está, se já houve pagamento de ITCD, ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Mortes, certidões atualizadas, que é uma exigência cartorária, e vai de forma muito mais célere
resolver aquela situação, mandando para o Ministério Público, coletando a manifestação favorável e lavrando um inventário que talvez ainda estivesse travado no Poder Judiciário. Então, é possível e é uma grande oportunidade para se desafogar o Poder Judiciário com esse movimento da desjudicialização, que é trazer do Poder Judiciário para os cartórios. Uma outra questão, doutora Larissa, diante dessas novidades aí todas, como funciona a possibilidade de venda de um bem do espólio sem precisar de autorização judicial? Isso é possível? Agora é. Porque... Então conta pra gente que eu estou achando muito interessante esse assunto. Para se vender um bem do espólio, havia necessidade de provocar o Poder Judiciário para ter uma autorização, um alvará judicial. Inclusive, estão chamando esse artigo 11A da Resolução 571, que trouxe essa possibilidade de se fazer a venda de um bem do espólio antes de terminar o inventário, de alvará extrajudicial, que é o quê? Uma escritura prévia, anterior à escritura de inventário, os herdeiros vão nomear um inventariante e, cumpridos os requisitos desse artigo 11A, dentre eles, verificar que os herdeiros não têm indisponibilidade no nome deles, prestar caução real, fidejussória, vai poder ser feita a venda de um imóvel do espólio sem se movimentar o Poder Judiciário para tanto. Então, é possível agora que seja feita a venda de um imóvel do espólio apenas com essa escritura de nomeação de inventariante com poderes específicos para essa venda, cumpridos os requisitos do artigo 11A. Mas isso não se aplica na hipótese de um dos herdeiros for menor ou incapaz. Pois é. Esse artigo 11, o artigo que falou da possibilidade de inventário com um herdeiro menor ou incapaz é o 12A. O artigo que trouxe o alvará extrajudicial à venda é o 11A. Então, a corrente que defende que a Resolução 571, que trouxe mudanças na Resolução 35, inclusive o inventário com menor artigo 12A, pode se valer do 11A para se fazer essa venda. Até porque antes já se podia fazer essa venda se todos os herdeiros fossem maiores e capazes. Cessão dos direitos, não exatamente. É isso? Sim, a cessão dos direitos. Então, qual é a novidade aí? Se eu estou entendendo aqui, eu estou raciocinando, tá? Eu não estou dizendo que eu estou falando, eu não estou dando nenhum parecer aqui. Não, claro, é o momento da gente pensar. Eu acho que se antes podia fazer a cessão de direitos hereditários. Por que você veio falar do mesmo assunto, né? Isso. Era a cessão dos direitos hereditários e tinha que ficar muito claro para esse cessionário, comprador adquirente, de que a escritura dele não teria ingresso no registro de imóveis. Porque, pelo princípio da continuidade, é necessário o inventário. Então, ele teria uma escritura fazendo as vezes da venda, chamada escritura de cessão de direitos hereditários. Seria quase algo como um instrumento particular mais público, né? E que substituiria a compra e venda, Sim. pois após o trâmite do inventário não havia necessidade de se fazer uma nova escritura. Só ia lá e registrava. Só ia lá e registrava essa Sim. cessão, que já transformada em propriedade, com recolhimento de TBI, já transferiria a propriedade ao cessionário. Agora a gente fala de venda. Então não os cessionários vão assinar, o inventariante vai assinar como o alvará judicial permitia, e não vai ser uma cessão dos direitos, vai ser uma venda, e essa venda vai ter ingresso no registro de imóveis. Então, tem algumas diferenças. E a outra corrente diz que não, que venda envolvendo menor, quem dá é o juiz a autorização. Então, mesmo que essa minha escritura, esse termo de nomeação de inventariante vá para o MP, não é o Ministério Público que vai dar essa aprovação para o menor vender um imóvel. Então, há a corrente que defende que o 11A não é o 12A. O 11A fala de nomeação de inventariante para vender, mas não envolvendo o menor, porque a premissa que sempre tivemos é de que autorização judicial para vender imóvel do menor. Não o Ministério Público, mas o juiz. Sim. Então, sendo venda aqueles que defendam que ainda não pode envolver o incapaz. Mas ou seja, ainda teremos muita discussão. Muita discussão. É. E o que é interessante que está acontecendo agora, Raul, são que os estados
estão publicando provimentos detalhando um pouco mais a resolução 571. E aí cada um tem um entendimento diferente em determinadas particularidades. Exatamente, né? Exatamente. É. Em abril, por exemplo, foi o último, saiu do Amazonas falando que, sendo enviado essa minuta de inventário para o Ministério Público, havendo interditado, deve ser mandado os termos da curatela ou os termos da tutela. Isso não está expresso na resolução 571. Outra novidade muito... Mas me parece bastante razoável, porque se eu estou tratando de um curatelado... Manda para o MP. Ou de um tutelado, tá? Mais especificamente o curatelado, como é que eu vou dizer que ele é curatelado? E não enviar os termos. E não enviar os termos da curatela, até porque tem curatelas e curatelas. Sim, precisa saber o que foi que o juiz... limite? O limite, o que ele pode, o que ele não pode fazer, o que aquela curatela proíbe que ele faça. Isso. Então é praticamente impossível você trabalhar como a situação de um curatelado sem saber quais são os limites da curatela. Então, me parece super razoável. Óbvio e natural que, mesmo sem esse provimento, você não iria fazer sem ter o conhecimento da curatela. O tabelião, sim, mas será que todos colocariam no processo de envio para o MP, já que esse requisito não está expresso como necessário? Mas o MP provavelmente vai dizer assim, olha, peraí, me mande a curatela. E um atraso no prazo. E uma outra novidade também do último provimento, por exemplo, em abril saiu esse último, que foi do Amazonas. O de São Paulo, que foi o primeiro que saiu ano passado, não trouxe essa previsão. Ele praticamente repetiu a resolução 571. Então, esse tempo que leva para cada estado emitir o seu provimento é um tempo de amadurecimento para pensar em coisas que na prática já demonstraram a sua necessidade. O provimento do Amazonas diz que se tiver reconhecimento de meeira, de união estável, e havendo só herdeiros menores ou incapazes, o tabelião deve enviar ao MP provas dessa união estável. Imagino que até o mata notarial. E às vezes não existe. Então, né? testemunha, fazer o mata notarial com fotos. Então, o MP, havendo esse reconhecimento de meação da companheira, o tabelião vai autuar este processo de envio com a escritura não apenas dos documentos do inventário, mas também com provas que demonstrem essa união estável. Isso não está falando em lugar nenhum. E isso trouxe também sobre o provimento que detalhou a resolução 571 no estado do Amazonas. Não sabemos o que vai sair no estado do Pará. E aí pode ter litígio nessa união estável, né? Enfim, muita coisa pode acontecer. Na verdade, o que se tem... o que parece, o que se tem, é essa possibilidade. Mas existem aí muitas hipóteses e cada uma delas vai ter que receber um tratamento de acordo com a exigência de cada caso. Né? Sim. Uma pergunta, doutora Larissa, se aplica a esse ato notarial? Ato notarial, pode chamar assim, né? Sim. Assinatura online ou sempre será presencial? Essa escritura, tanto a nomeação de inventariante quanto o inventário, tem 3 formas de se assinar. Primeiro, a forma tradicional, de próprio punho em cartório, de forma presencial. Em segundo lugar, temos a possibilidade de uma procuração. Não irei, mas o meu irmão irá me representar. Sim. E em terceiro lugar, online. E o online, é sempre importante lembrarmos que não perde segurança jurídica. Até pelo contrário, o online não é uma assinatura ali pelo WhatsApp, uma videoconferência. Não, claro, tem. É por uma plataforma nacional chamada e-notariado que fica gravada a videoconferência. Então, muito mais segurança de ouvir aquele menor, de ver aquele interditado manifestando com o seu representante sobre a ratificação dos termos da escritura, porque fica gravado. É um link que é enviado também para assinatura, que é toda criptografada. Sim. Já era uma matrícula notarial. Então, essa possibilidade do online permite que uma parte, seja o advogado, seja o herdeiro, seja o meeiro de um inventário, em qualquer lugar do mundo, tendo internet, ele consegue assinar essa escritura. Inclusive, o ato pode ser híbrido. Tem um irmão que quer ir ao cartório, quer encontrar... O outro está viajando, está no Japão. Ambos podem assinar essa escritura. Do Japão vai assinar pela plataforma online com muita segurança jurídica.
O que está aqui em Belém vai ao cartório de forma híbrida. Esse ato vai ser híbrido, vai ter assinatura online, assinatura de próprio punho. Ele vai tirar todas as dúvidas e vai assinar a escritura no papel de segurança que nós vamos entregar para ele o traslado. Então, tem essa possibilidade também para ser outro avanço em relação aos cartórios, aos tabelionatos de notas, a plataforma do e-notariado, que permite também que inventários e inventários com herdeiros menores interditados seja assinada de forma online. Doutora Larissa, fala pra gente sobre o congresso que está chegando aí, parece que é junho, né? Ou julho? Junho, tá pertinho. Então vamos lá. Congresso da ANOREG, Congresso do Direito Notarial e Registral, maior congresso da área da região norte, esse ano no Teatro da Estação das Docas, dias 10 e 11 de junho, inscrições abertas pelo site da ANOREG, temos o link também nas redes sociais, Instagram. Convidamos a todos que assistem aqui o programa, deixo o nosso convite como diretora representante da ANOREG do Estado do Pará. Repete aí a data, por favor. 10 e 11 de junho, na Estação das Docas, maior congresso da região norte de direito notarial e registral, não só com profissionais do norte, com profissionais aqui de Belém, mas com profissionais do Brasil, da nossa área do direito de família, sucessões, imobiliário, notarial e registral. Não percam, porque esse congresso ele vai ser inesquecível. Muito bom. Estaremos lá. Eu espero que o nosso público também. E as inscrições podem ser feitas de que forma? As inscrições são online. Elas são feitas pelo site da ANOREG e o link estão em nossas redes sociais. Certo. No nosso site, no nosso Instagram, tem o link para poder fazer as inscrições. E aproveitem antes da virada do próximo lote. Doutora Larissa, muito obrigado. Espero que a senhora volte outras vezes para falar. Eu que agradeço, é sempre um prazer enorme. Questões notariais e as novidades, né? Cartoriais em geral, e da ANOREG e de outras instituições que a senhora participa, porque realmente a sua experiência e o seu conhecimento na área são muito vastos. E isso é muito importante para o nosso público, especialmente os advogados, né? Que às vezes têm dúvidas. Sim. E são matérias novas, são temas novos, né? E precisam desse esclarecimento. Muito obrigado. Eu que agradeço. É importante o público sempre ter conhecimento dessas novidades, o que está acontecendo. O cartório é restrito. Acho que quem não está na área não tem muito acesso a essas informações. Então, também aproveito para deixar o cartório tem o Instagram, que é @cartóriochermon, que lá a gente coloca sempre... Nós fomos os primeiros a fazer aqui em Belém a questão do inventário com menor. Mas já é autorizado para todos os cartórios que também podem fazer. Mas todas as novidades, seja do online, seja a possibilidade que o CNJ autorizou, seja normativa estadual, nós postamos no nosso Instagram. Então, é importante também para o profissional da área, aquele advogado que atua, sabe que acontece, mas não sabe. A gente percebe isso muito dos atendimentos. Sabe que acontece, mas não sabe como é o trâmite, como que pode fazer. Então, seja de forma presencial, online, ou aqui pelo programa, é sempre uma grande honra poder falar desses assuntos que nós estamos lá, brincamos que é na comissão de frente, com o público, vendo qual é a necessidade da população e podendo compartilhar aqui com todos os ouvintes. Muito prazer, obrigado. Sempre à disposição.